Estou bem bolado aí na questão da dúvida, né? Eu estou só insistindo aí na questão da dúvida. Então, se eventualmente eu entendi corretamente. Bom, primeiro que não, porque antes dos ataques das pessoas com certeza havia dúvida, porque eu tinha deixado o tema aberto. Então, mesmo que eu não tivesse lembrado, de repente, lembrado não, chegado, atingido a ideia de que eventualmente o que Salomão estivesse falando em relação ali a ameaçar um recém-nascido para ver qual que é a mãe que se compadece, para ver qual é a mãe, né? E que isso seria uma crítica, de repente, ao Novo Testamento, que sugere duas ideias contrárias, e, portanto, isso poderia ser prejudicial à pessoa. Se essa interpretação é plausível, de qualquer forma, se eu tinha atingido essa ideia ou não. Ok. Esse é um primeiro ponto. Só que a outra questão é, não, como eventualmente o tema ainda é confuso, mesmo que os ataques não tenham, inclusive, aí que tá, as repreensões que eu recebi não me convenceram que eu deveria fazer, até então. E nem a outra também não, na verdade. Né? A última a que mais me machucou também não trouxe um conteúdo exatamente correto. E mesmo as outras anteriores. Também não, né? Tampouco. Justamente, como eu. Mas ele vai dizer assim, ah não, mas não havia dúvida. Havia, porque eu deixei o tema em aberto justamente porque eu admiti que justamente eu podia mudar de opinião. E justamente, entre outras razões, porque se eventualmente eu tentasse fazer a pregação, a igreja poderia responder com argumentos que eu não conhecia. Ah, mas então justamente, demandaria eu fazer a pesquisa desses argumentos da igreja que eu não conhecia para eventualmente superá-los, por exemplo. Ou alguns desses argumentos eu poderia concordar. Não, eu não fiz a pesquisa antes porque eu achei que não precisava, justamente porque eu achei que eu não seria criticado uma vez que a igreja tem, na verdade, a mesma intenção que a minha, já que ela não deseja a pregação. Já que ela não faz essa pregação e não desejaria que ninguém fizesse para as pessoas continuarem em Cristo. Né? Então, pela própria lógica, eu achava que não havia necessidade. E, num segundo momento, aí que tá, num segundo momento, eu já estava em aberto antes, mas num segundo momento eu deixo em aberto porque eu abro a possibilidade de eu retornar para a igreja para eventualmente, não como membro, não sei, mesmo que eu ainda continuasse como membro, mas assim, não que eu gostaria de, vamos dizer, continuar a membresia, mas no sentido de que eu poderia, a partir daquele momento, ou dos últimos, no final de 2021, naqueles últimos tempos, eu estava achando que, de repente, retornar para a igreja para fazer algumas perguntas não seria má ideia, já que eu não queria fazer a pesquisa pela Bíblia. Não que eu não pudesse fazer, mas que era, no caso, mais imprático. Ou seja, eu vamos dizer, assumir a possibilidade de que eu poderia voltar para a igreja só para buscar a opinião. Então, quer dizer, da onde que não havia dúvida, justamente se eu deixei o tema aberto, se eu aceitei a possibilidade de retornar para a igreja para fazer perguntas, já que eu acho que seria uma forma mais fácil de pesquisa naquele momento. E sim, o simples fato também de, eventualmente, outros versos bíblicos que pudessem, de alguma forma, ajudar a encampar qualquer das teses ali, vamos dizer, favoráveis ou contrárias à ideia. Ou seja, no sentido que eu também assumi a possibilidade de receber novas informações bíblicas em relação a esse tema. Então aí que está. E não só da igreja, mesmo pela minha própria leitura. Então, da onde que não havia dúvida, eu deixei o tema aberto. Eu deixo o tema aberto justamente porque eu não tenho certeza da minha conclusão. E nem sempre as minhas conclusões eu acho prováveis. Então tem essa também. Então, uma dúvida no momento fica estranho. De qualquer forma, eu acho que justamente eles fizeram também uma análise errada sobre a questão ali do que eu falei do argumento de Salomão e tal. Eu acho que justamente o que aconteceu foi que eu cheguei nessa ideia do argumento de Salomão em relação a uma possível crítica, por exemplo, a doutrinas como a neotestamentária, como o Novo Testamento. Eu cheguei nessa ideia, mas não dei muita atenção porque ela dizia mais ou menos a mesma coisa da ideia anterior. Embora dissesse a mesma coisa da ideia anterior que eu já sabia sobre a questão do Novo Testamento, sugerir um comportamento contrário. Então ele não estaria trabalhando com a questão do pecado por ignorância, porque ele também trabalha com a proibição. Mas ao mesmo tempo não, porque ele permite a ignorância, porque também teria o verso contrário dizendo que a pessoa pode ter uma confiança ali um pouco a mais, em comparação com o verso que diria que isso seria errado. Mas ao mesmo tempo, mesmo que tenha um verso que diz que é errado, o outro permite. Então está trabalhando com pecado por ignorância, permite essa interpretação da pessoa dizer assim, não, a pessoa pode ser, vamos dizer, humilde, mas ela também pode ter uma confiança um pouco a mais. Isso não é proibido porque a Bíblia diz que pode. Né? Então, o tema, vamos dizer, foi deixado em aberto. E, esqueci o que eu ia falar agora. Sim, justamente a ideia de Salomão estaria justamente criticando isso, que é uma crítica que eu já sabia antes, mas não acreditava nela. E agora acreditava um pouco mais porque haveria o argumento de Salomão. Então, justamente, eu acho que eu duvidava um pouco mais justamente por causa disso.
Porque agora a tese de que o Novo Testamento estaria arriscando a própria confiança das pessoas, colocando que o comportamento contrário também era correto, ou que o próprio comportamento em si seja errado, então isso seria não uma definição, mas colocar em risco o princípio de que a pessoa poderia usar uma confiança a mais. O que, de repente, pelos 10 mandamentos eu poderia interpretar como se trabalhar com pecado por ignorância, o que para mim não seria ruim enquanto não houvesse resultado ruim. Então, por isso eu queria permitir a liberdade das pessoas. Então, estava vendo que Salomão estava dizendo mais ou menos a mesma coisa, no sentido de dizer que o Novo Testamento acabava trabalhando com as duas doutrinas de uma maneira, vamos dizer, contrária. De uma maneira contraditória, melhor dizendo. De uma maneira contraditória. Então, aí tá, o reforço do argumento era justamente a questão de Salomão. Então, por isso que eu estava naquele momento desconfiando a mais. Então, antes da crítica, de algumas das críticas que eu recebi, principalmente a última, eu estava questionando mais por causa disso. Né? Mas, enfim, eu acho que foi o que aconteceu. Não estou agora exatamente lembrando. De certa forma, não importa, porque eu tinha deixado o tema aberto. Justamente porque há dúvidas, porque eu acho que a igreja pode ter argumentos. Eu não pesquisei antes, achei que não precisava. Agora, justamente, nos últimos tempos, antes de eu receber a crítica, eu estava admitindo que não, talvez ir na igreja seja necessário mesmo, eu estava admitindo essa possibilidade. Imaginava que havia outros argumentos que eu não conhecia, e eu mesmo poderia descobrir novos argumentos, e por isso deixei o tema aberto e fiquei. Não foi nem só por aquilo que eu falei no último vídeo, de eu tenho medo que Deus diga sim, né? Não era nem só por isso. Né? Eu tinha dúvida porque o próprio tema pode ter argumentos favoráveis a que se fale os mandamentos mesmo naquele momento. Então esse foi o complemento do canal. Preferi deixar em dúvida porque achei que justamente poderia ali gerar algum tipo de prejuízo, mas poderia haver mais ideias, mais versos que me convencessem a que a pregação tivesse que ser feita, inclusive esse aí de Salomão. O pessoal está dizendo que tinha que dar uma empurrada. Por que? Aí que dá, e vamos entrar no outro tema. Por que eles tinham que eventualmente me empurrar se era só eventualmente falar essa ideia e perguntar para mim qual era o problema? Era só falar isso, de repente trazer a ideia de Salomão, se eu não sabia dela, e eventualmente sugerir, não, a pregação tem que ser feita. Se bem que o argumento de Salomão não é integral, mas é um argumento já que reforça bem a tese. Então aí que tá. Você teria que ter o argumento. Salomão fala, não, mas era só você falar isso, então, mas eles tinham que ter perguntado para mim, não ter repreendido. Né? Então aí, não concordo. E daí justamente um dos ataques que eu recebi, não, nós tentamos trabalhar esse tema 3 vezes. Mentira, se estão falando das repreensões que eu recebi, elas foram repreensões, elas eram ataques, elas não eram perguntas. Ninguém veio perguntar para mim o que está acontecendo e tal. Ninguém veio. Houve, em algum momento, a pessoa, não, mas em relação ao voluntariado, o voluntariado não era só em relação ao voluntariado de filhos espirituais, ali não era um problema de voluntariado. Ou pelo menos não só isso, era um problema de filhos espirituais, se eu deveria fazer a pregação ou não. Então eu não lembro de ninguém chegar para mim, por que você não faz a pregação? Ninguém fez isso, e muito menos com mansidão. As pessoas vieram perguntar. Em algum momento, pelo voluntariado, também meio uma pergunta crítica, houve perguntas em relação ao voluntariado, não em relação a filhos espirituais, em relação a fala de mandamento. Isso não lembro de ter acontecido, nunca aconteceu. Não lembro de ter ocorrido. E o resto, em relação a filhos espirituais, só foram críticas. Só tomei porrada. Ninguém chegou a perguntar nada em relação a esse tema. Em relação a voluntariado, uma pessoa perguntou, não lembro de perguntar 3 vezes, a pessoa virou as costas. Perguntar 3 vezes. Eu me lembro de pelo menos uma pergunta. E ela foi meio crítica. E ela foi sobre voluntariado, não foi sobre filhos espirituais. Eu não lembro desse tema nem ter sido ventilado quando eventualmente isso aconteceu, se estão se referindo a uma pessoa específica. Né? É uma conversa que eu tive com uma pessoa específica. Em relação a filhos espirituais, não, só recebi ataque. Mas eu estava em dúvida. E de qualquer forma, não, porque eu deixei o tema aberto no final, o que prova haver dúvida justamente porque eu assumi, vamos dizer, a possibilidade de que talvez eu tivesse que ir na igreja fazer algumas perguntas, talvez por novos argumentos, e talvez inclusive pelo próprio argumento dessa interpretação que eu tive de Salomão, que eu não estava dando tanto crédito, mas que eu admitia já que reforçava um pouco a argumentação, se eventualmente eu sabia desse argumento. De qualquer forma, eu achei que ainda haveria outros argumentos, como, por exemplo, argumentos da igreja, porque eu sabia que se eu fosse tentar pregar, a igreja poderia trazer argumentos contrários à fala dos mandamentos. Então, eu precisaria ver o que estava acontecendo. Não pesquisou antes, achei que não precisava durante muito tempo, porque eu justamente achei que a igreja não ia cobrar isso. No primeiro ponto, e depois eu abri que havia possibilidade, sim, de eu ir na igreja. Não fez, não quer dizer que não quer dizer que eu não faria a questão da pesquisa na igreja no futuro próximo. Então, eu não vejo essa questão do jeito de não haver dúvida que eles estão falando quando eu deixei o tema aberto. Só deixei o tema aberto porque havia dúvida. Fica o complemento do cara.